Meu nome é Vitor, eu sou sócio do Aires West em Advogados. Eu vou conduzir o nosso encontro de hoje sobre a reforma tributária e os serviços financeiros. Gostaria desde já de esclarecer que a gente está fazendo uma série de eventos sobre reforma tributária, né? 2025 é uma reta aí importante para o início dos testes desses tributos no ano que vem. E esse mês passado a gente fez sobre o setor agropecuário, esse agora sobre setor financeiro. No mês que vem a gente falará sobre seguros. Então já convido todos a prestigiar o evento também do mês que vem. Quem ainda não acompanha o Aires West nas redes sociais, eu faço aqui o convite. A gente está no Instagram e no LinkedIn. E a gente vocês também podem acompanhar os nossos eventos por essas redes. A gente está sempre comunicando e convidando a todos. A gente tem um desafio muito grande hoje, em razão de ser um tema extenso, um regime específico bastante extenso. Então, eu não vou me alongar demais e já vou dar início ao nosso webinar. Hoje, a nossa proposta é falar sobre o regime específico dos serviços financeiros. Eu trago aqui para vocês, né, como que eu farei isso. Né? Vou fazer primeiro uma introdução, uma breve introdução. Vou falar também, fazer um comparativo entre o regime atual e o novo. E vou entrar especificamente no regime de serviços financeiros, trazendo disposições gerais, disposições comuns e, dentro das seções do capítulo dos serviços financeiros, a gente vai falar um pouco sobre operações de crédito, de câmbio, com títulos e valores mobiliários, arrendamento mercantil, arranjos de pagamento, gestão e administração de recursos, importação e exportação, e ao final falaremos rapidamente sobre algumas perspectivas. Um tema que é realmente grande e complexo em alguma medida, em razão de uma inovação da gente trazer para dentro de um IVA a tributação de serviços que são remunerados por margem. Falaremos um pouco sobre isso também. Sem me alongar demais, aqui a gente traz, né, um panorama da legislação tributária sobre o consumo ao longo das últimas décadas, né, quase do último século. Esse emaranhado de normas que se referem a ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, eles tornaram a nossa legislação muito ineficiente do ponto de vista econômico e muito complicada de se atender todas as questões. Eu sempre falo que o legislador, nós fomos pioneiros em alguma medida em relação ao IVA, com o ICMS lá na década de 50, 60, quando está germinando o projeto desse tributo e quando ele aparece, mas a gente sempre teve um avanço que era impedido por interpretações jurisprudenciais e por legislações muitas vezes questionáveis do ponto de vista constitucional ou da própria legalidade, que acabavam sendo chanceladas por essas interpretações. Então, aqui, para falar de não cumulatividade, a não cumulatividade é algo que realmente nunca foi implementada no Brasil, apesar de termos sido pioneiros, né, nessa sistemática de tributação, que hoje é a mais eficiente economicamente e utilizada largamente nos países desenvolvidos e nas economias abertas. Essa série de legislações que eu apresento aqui na parte de baixo são aquelas vedações ao crédito do ICMS, ao crédito amplo, né, as postergações que vão sendo feitas, né, e que prejudicaram demais, sob uma visão, às vezes, equivocada de perda de arrecadação, que sabemos que, na verdade, uma tributação eficiente ela é fundamental para o desenvolvimento econômico, então a arrecadação tende a crescer pelo desenvolvimento econômico. Mas uma visão, às vezes, de curto prazo, de uma perda de arrecadação no curto prazo, sempre houve uma briga muito grande para que esses créditos fossem postergados, né? Aqui trazendo um pouco sobre a evolução da reforma tributária. Na verdade, a reforma tributária ela é discutida há muito mais tempo do que isso, mas ela ganha força realmente
nos últimos anos, né? Haviam inicialmente projetos de unificação total do tributo, ficando com um só no final das contas, mas para conciliar interesses, a gente acabou tendo um tributo federal, um tributo estadual e municipal, que é o IVA dual, né, dos estados e do município, que é o IBS, e a gente hoje convive já com uma lei complementar 214, que é com base nessa lei que nós estamos fazendo este evento, inclusive. Ainda virão outras regras, inclusive regulamentares, que serão fundamentais, então certamente esse evento será renovado oportunamente com mais detalhes e outras informações. Bom, os desafios da reforma todos conhecem, né? Pacto federativo, a gente tem uma Constituição que delega competências para os diferentes entes, então você ultrapassar essa barreira, né, de tirar eventualmente alguma autonomia do município para se criar um IVA dual entre estados e municípios, tudo isso foi muito debatido no contexto da reforma e acredito que ainda será debatido e eventualmente até jurisprudencialmente teremos alguma evolução em relação a esse tema, porque tem muita gente que ainda acredita que esse IVA dual não atende à preservação aí do Pacto Federativo. Neutralidade, que é uma busca de todos os tributos, tem muito a ver com a nossa não cumulatividade, que é uma sistemática para se buscar neutralidade, que basicamente informa que os tributos não devem impactar as decisões dos negócios. Os negócios não devem se estruturar pensando em qual tributo ele vai sofrer incidência. E hoje essa é a realidade, né? A gente vê modelos de negócios sendo pensados justamente para que não incida um determinado tributo, para que se torne mais eficiente a tributação em alguma ponta, né? E os limites desses planejamentos, né? Ele vai ser legal dentro de um contexto de inexistência de regras que vedam isso, mas ele não é positivo na ideia do desenvolvimento econômico. Então, a neutralidade ela é buscada e essa é uma dos principais princípios que regem a reforma tributária. Outros, incidência no destino, crédito financeiro pleno e automático, que é uma promessa dessa reforma, a partir de uma integração da cadeia econômica em um sistema, né, com a rastreabilidade das operações, reduzir a litigiosidade, e essas questões são muito desafiadoras, porque já há textos dizendo que a reforma pode aumentar a litigiosidade, redução da sonegação. A redução da sonegação ela vem muito forte na reforma, com a vinculação do crédito ao pagamento do tributo, e com meios de se fazer isso, a gente tem split payment, o pagamento pelo adquirente, o fato gerador em tempo real, né, a comunicação imediata das operações ao fisco, isso também não é totalmente novidade, nós temos já sistemas que geram esse tipo de informação, né? Qualquer supermercado a gente vê uma comunicação ali com a Secretaria de Fazenda, já registrando a nota fiscal. Serviços financeiros remunerados por margem, aqui a gente toca no nosso ponto, no calcanhar de Aquiles dos serviços financeiros, que é como tributar um serviço financeiro dentro de um IVA. Esse desafio ele não é da reforma tributária, ele é um desafio global, e já adiantando, né, nossa pretensão aqui muito audaciosa é criar uma sistemática de tributação com a possibilidade de créditos ao tomador do serviço financeiro, que não existe paralelo no mundo, né? Então, algo que depois também, se funcionar bem, vai certamente inspirar outras legislações ao redor do mundo. Sobre esse desafio global da tributação dos serviços financeiros, né, também sem me alongar nesse ponto, a margem não é que ela não é conhecida pelos bancos, né? Para dar um exemplo concreto. O banco tem lá na sua contabilidade o que ele pratica de margem. Só que se vocês pensarem que o banco faz captação de recursos, né, de diversas fontes e que ele faz operações que não são vinculadas à integralidade daquela captação, mas elas são operações individuais que podem ter por fonte diferentes captações, e você não tem, então, como alocar exatamente qual que é a margem de transação a transação. Então, você inviabiliza que haja uma eficiência, de fato, na transferência de um crédito que é pago sobre essa operação,
e isso pode gerar, se você implementar de toda forma, créditos maiores para alguns, menores para outros, numa sistemática que não funcionará bem, em razão de. E a abertura também dessas informações pode ensejar riscos, né, à confidencialidade ali do banco, de como ele faz a formação dos seus preços. Bom, os impactos econômicos de se tributar de algumas formas, por exemplo, eu vou conceder então isenção, eles também são conhecidos, né? A isenção, por exemplo, ela causa uma subtributação quando o banco fornece um serviço financeiro diretamente para o consumidor final, porque ele não é tributado e não há nenhum tipo de ineficiência. Mas quando se fornece esse mesmo serviço para alguém que está intermediário numa cadeia de produção, uma empresa que é contribuinte do ICMS, há ali uma perda de eficiência na medida em que aquilo vai virar custo daquela empresa que não tomou crédito porque é uma apuração isenta e vai majorar, então, a tributação de fato na hora da venda dos próprios produtos dela. Então, você cria incentivos que são contrários à neutralidade. Se a gente está falando que o pilar da reforma tributária é neutralidade, você está com uma sistemática que está fazendo as empresas se verticalizarem para que o impacto da tributação sobre o serviço financeiro seja reduzido, você acaba não atendendo a essa finalidade, a esse princípio. Bom, então, um outro desafio da reforma tributária que a gente assistiu, né, muito foi a conciliação dos interesses e das especificidades. Hoje a gente tem um regime que ele é altamente carregado de incentivos fiscais específicos, individuais. Cada pessoa jurídica no Brasil tem um regime próprio do ICMS. Então, para saber exatamente o que se paga de ICMS, tem que conhecer, às vezes, o que aquela empresa aderiu, o que ela acordou com aquele Estado. E as diferentes situações, né? Você tem o setor de serviço que era subtributado, né? Principalmente, por exemplo, da advocacia, entre outros, e você tem que trazer isso para dentro de uma tributação. Há um impacto muito grande. Para diminuir esses impactos, houve então a necessidade de criar regimes diferenciados. O IPI que sairia fica quando a mercadoria é produzida na Zona Franca para preservar um benefício, né? Um diferencial da Zona Franca, e os regimes específicos todos também com situações que não se encaixam tão bem no modelo de tributação geral, regular, e aí você tem os serviços financeiros como nosso destaque. Então, dado esse contexto de conciliação de todos esses interesses e especificidades, de uma mudança radical, foi preciso que a gente tivesse um período alongado de transição, que vai aí de 2025, né, a 2032. A gente já tem, nesse ano de 2025, a instituição, né, a lei complementar já foi editada, a gente pretende ainda que seja instituído o comitê gestor, sistemas para cobrança, que a gente tenha a regulamentação da própria lei complementar, que ainda não saiu. Em 2026, a gente começa os testes com os novos tributos, CBS e IBS, vão poder ser compensados os eventuais valores pagos a esses títulos com o PIS e COFINS, e vai ser dispensada a cobrança se forem cumpridas as obrigações acessórias, mas a gente não sabe ainda quais são essas obrigações acessórias que deverão ser cumpridas. A gente vê em alguns eventos que envolvem autoridades que é possível que a obrigação acessória aqui seja a nota fiscal, né, com o layout já ajustado. Em 2027, CBS já vai estar a pleno vapor, já extingue o PIS/COFINS, começa o imposto seletivo, zera alíquotas do IPI, exceto para a Zona Franca, e aí em 2029 a 32 a gente vai tendo gradualmente a extinção do ICMS e do ISS na medida em que o IBS vai ganhando realmente força até ele ficar integralmente em 2033 como um único tributo substituindo ICMS e ISS. Bom, feita essa breve introdução, a gente entra então nos serviços financeiros. E primeiro eu gostaria de apresentar para vocês um quadro simplificado, que não abrange todas as características, mas que é importante como ponto de partida. Então, a gente tem, num contexto de regime atual, dois fatos geradores, né? O PIS/COFINS auferir receitas
e o ISS prestar o serviço, e aqui olhando para os serviços financeiros que não são tributados pelo IPI, pelo ICMS, embora, né, nas aquisições dos bancos esses tributos possam ter incidido e onerado essas operações, entrado como custo, né, nas instituições financeiras. Não só nas instituições financeiras, mas qualquer instituição prestadora de serviço financeiro. O fato gerador agora já começa a ser fornecimento de serviços financeiros em operações onerosas, né? Fazendo uma simplificação aqui do texto. Continuam sendo desoneradas a exportação, o momento da ocorrência passa a ser o fornecimento, a disponibilização ou fornecimento, né? Antes era o reconhecimento da receita ou a prestação de serviço. E o local, e essa é uma grande alteração, né, ela tem uma busca por uma eficiência econômica muito maior, né, com desenvolvimento, inclusive, econômico do destino, né, que passa a colher o tributo nas operações que são consumidas dentro daquele município, dentro daquele estado. Claro que essa mudança do local aqui de origem para o destino, ela tem um impacto muito grande também, porque hoje, em contexto de guerra fiscal, como que atraem os investimentos por meio da concessão de benefícios fiscais. Então, há uma forte tendência de haver uma reflexão realmente sobre se vale a pena manter certas estruturas que logisticamente não se justificam mais, né, a partir de um contexto de reforma tributária. Eu coloco aí a DI 5835, tá? Só porque como eu falei lá no ICMS, né, a gente sempre teve boas inspirações e sempre tentou mudar o modelo e fomos travados por várias questões. Já tentamos colocar alguns serviços, inclusive de cartão de crédito, de administração de fundo, dentro do destino. Teve alterações em 2015, 2017, né? 2016, 2020, perdão, pela Lei 157, 175, levando alguns serviços para o destino, para se tributar o ISS no destino, mas foi feita uma DI, essa DI teve medida cautelar, e depois foi julgada essa DI, dizendo que não dá para se mudar o sistema para o destino sem que fique claro as regras que vão se considerar o destino, né? O que é o domicílio do tomador do serviço, né? E fazendo um paralelo já para trazer uma informação, hoje a gente tem uma lei complementar que traz, né, justamente aqui no contexto de serviços financeiros, uma identificação do que é o domicílio do tomador, do adquirente ou do destinatário do serviço financeiro, né? Essa é uma regra geral que aplica-se a qualquer serviços que não os listados ali no artigo 11 especificamente, então elas vão se aplicar também para os serviços financeiros. Então vai ser o endereço do cadastro único que deve observar a residência no caso de pessoa física, né? Que deve observar para as pessoas jurídicas o estabelecimento que consome. Na hipótese de adquirente ou destinatários que não é cadastrado, você tem critérios para se definir, né, qual que é o seu, qual vai ser considerado o seu domicílio. E no final das contas, se não houver realmente formas de se identificar esses critérios, vai ser considerado o endereço declarado ao fornecedor. Então, você tem realmente critérios objetivos para você identificar o endereço do tomador. Aqui dentro, só para continuar então, né, a base de cálculo antes eram as receitas com exclusões e deduções, agora passa a ser receitas com as deduções admitidas. Isso também houve uma inspiração no que já existia para o PIS/COFINS na hora de se formular a base de cálculo do IBS da CBS. O ISS é o preço do serviço, só que aqui a gente tem uma questão do ISS, tanto por ele ser um rol taxativo da Lei Complementar 116, quanto por ser apenas por se tributar o preço explícito, a margem não era tributada pelo ISS. Então, essa margem, né, o spread bancário, o spread cambial, ela passa agora a integrar a CBS e o IBS, né, tal qual já integrava o PIS e COFINS, inclusive com o chancela do STF, que em 2023 teve uma decisão dizendo que poderia sim tributar as receitas de margem. As alíquotas, se a gente vê as alíquotas antigas, elas atingem aí, se for a máxima do ISS, pode chegar a 9,65%, né, quase 10%, num regime exclusivamente cumulativo.
em que há uma cumulatividade tanto das aquisições que são tributadas pelos tributos sobre o consumo, que não é aproveitado de nenhuma forma, como também na hora de se vender o serviço financeiro, o tomador também não toma crédito nenhum. Então, a gente tem uma cumulatividade bem plena, né, dentro do regime atual. E as alíquotas dentro dos serviços financeiros elas serão específicas, elas ainda não estão estabelecidas, mas aí já existem critérios que nós falaremos sobre eles. O sujeito ativo, União para PIS/COFINS e município de origem para o ISS, e no caso da CBS, União e IBS compartilhado entre Estado e município de destino. Estado e o município são de destino. Sujeito passivo, quem aufere a receita ou o prestador de serviço, e agora a gente tem a palavra fornecedor de serviço financeiro. E o crédito, há uma vedação em um e há uma permissão, um crédito amplo em outro. Claro que aqui eu coloco crédito amplo, mas a gente vai ver peculiaridades. Existem serviços financeiros em que não passa crédito para o tomador, mas pelo menos em relação às aquisições, houve ali a sistemática do crédito financeiro, né, que é um crédito sobre todas as aquisições, a não ser aquelas que são para uso e consumo pessoal. Bom, dois destaques que eu faço o que são os serviços financeiros, né, e o que é o fornecedor, quem são os fornecedores de serviço financeiro. E essas perguntas elas são pertinentes tanto para se definir quando que se aplica o regime específico, como também para ver se esses fornecedores estão ou não listados de alguma forma taxativa, né? E agora é isso que eu passo a apresentar para vocês. Dentro da legislação complementar 214, a gente tem uma divisão dos serviços financeiros do regime específico entre disposições gerais e disposições comuns aos serviços financeiros. E temos também disposições comuns aos regimes específicos. Então, quando eu tratar aqui de disposições gerais, eu estou falando exclusivamente dentro da seção dos serviços financeiros. Quando eu tratar das disposições comuns, eu vou trazer disposições comuns aos serviços financeiros e também aquelas que são aplicáveis aos serviços financeiros, mas que estão contidas no capítulo específico das disposições comuns aos regimes específicos. Tá? Então, falando agora sobre quais são os serviços financeiros. Não, a resposta é objetiva, são os 16 serviços listados no artigo 182 da Lei Complementar número 214. Independentemente da sua nomenclatura, como o próprio dispositivo em seu parágrafo único afirma. Eu não vou passar por toda essa lista, eu apresento para vocês brevemente aqui o artigo 182. A gente vai falar sobre alguns desses itens, até por questão de tempo, não tem como a gente passar por todos eles, e por isso a gente está também fazendo uma série de webinars, né? Hoje a gente tem a pretensão de falar sobre crédito, câmbio, títulos com valores imobiliários, arrendamento mercantil, arranjos de pagamento e gestão e administração de fundos, de recursos, inclusive fundos de investimento. Então já é uma pretensão bastante audaciosa, mas teremos outros eventos para tentar pegar todas as possibilidades, tanto de serviços financeiros como de outros serviços. Então, passando agora por quem são os fornecedores de serviços financeiros. Então, a princípio, a gente pode responder as 29 pessoas físicas ou jurídicas supervisionadas pelos órgãos governamentais que compõem o Sistema Financeiro Nacional na data da publicação da Lei Complementar. Essa é a regra que está disposta no artigo 183, parágrafo 1º. Mas tem um acréscimo, outras pessoas físicas e jurídicas que vierem a ser supervisionadas por esses órgãos. Mas não basta, tem uma outra disposição que fala outros fornecedores, ainda que não supervisionados, mas que compõem o Sistema Financeiro Nacional, que são participantes de arranjos de pagamento, que não são instituições de pagamento, que são empresas que têm por objeto securitização de créditos, empresas de fatorização, empresas simples de crédito, correspondentes registrados no Banco Central do Brasil. Então, a partir desses 3 pontos, a gente poderia, então, falar assim, então são as pessoas supervisionadas pelos órgãos que compõem o sistema financeiro, as que vierem a ser supervisionadas, e essas outras 5 pessoas que, embora não supervisionadas, vão também ser consideradas fornecedores de serviços financeiros. Aí a gente poderia entender que, olhando esse quadro, a gente vai ter as respostas adicionando aqueles outros
5. Isso aqui é a fonte do próprio Bacen, tá, pessoal? Do site do Bacen, que tem essa estruturação, né, com os órgãos normativos, supervisores e operadores, tá, dentro do Sistema Financeiro Nacional. Só que a gente vai ver que tem um outro dispositivo que ele meio que abre o fornecimento dos serviços financeiros por qualquer pessoa que prestar no desenvolvimento da atividade econômica, ou de modo habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica, ou de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Então, no final das contas, vão ser todas as pessoas supervisionadas ou que vierem a ser supervisionadas, essas 5 que não são supervisionadas, ou quem faça isso de modo habitual, profissional, né, ou no desenvolvimento da sua atividade econômica, no desenvolvimento da própria atividade econômica. E agora, já definindo então já, né, o que são serviços financeiros e quais são os fornecedores dos serviços financeiros, a gente vai ver as disposições comuns, que elas podem estar tanto em capítulo específico sobre os serviços financeiros, quanto em capítulo dos regimes específicos. Bom, primeira regra, disposição comum para serviços financeiros é que a base de cálculo será composta das receitas das operações com as deduções admitidas. Essa vai ser uma regra que vai valer quando a gente não tem a tributação de um serviço por comissão, por tarifa, que normalmente esse serviço de comissão e tarifa ele vai ser tributado no regime regular. Tem regra específica que joga isso para o regime regular. Então, quando a gente está falando aqui dentro dos serviços do regime específico, serviços financeiros, a princípio são os serviços tributados por margem. E aí, por isso, uma disposição comum que diz que vão ser receitas com deduções admitidas. A reversão de provisões e a recuperação de créditos baixados como prejuízo compõem a base de cálculo se tiverem sido deduzidas anteriormente. Aqui traz uma regra também comum que vem, inclusive, resolvendo problemas de litígio que a gente tem hoje no PIS da COFINS, né? Que a gente tem a possibilidade de deduzir certas provisões de créditos, por exemplo, de liquidação duvidosa, que no PIS da COFINS há uma discussão, inclusive, que vai ser definida pelo STJ, em repetitivo, se é possível ou não, porque a legislação não é tão clara. Aqui vai se admitir essa dedução. Mas deduzido em um momento anterior, se aquilo vier eventualmente a ser recuperado, né, obviamente que volta para a base de cálculo da tributação do serviço financeiro, justamente porque saiu da base de cálculo naquele momento da dedução. As deduções elas vão se restringir às operações autorizadas por órgão governamental e nos limites operacionais. Então, aqui é uma cláusula que veda uma interpretação mais extensiva do que vai poder ser deduzido. E fica vedada qualquer dedução de despesa administrativa. Tá? E a gente tem aqui a figura do carry forward, que, em suma, vai permitir que o eventual base negativa o valor negativo seja levado a períodos subsequentes para que seja deduzido da base de cálculo dos períodos subsequentes, em até 5 anos. Isso é porque você pode ter um determinado mês de apuração por causa de uma captação muito grande de recursos, alguma situação em que você não tem uma base suficientemente grande, tributável, para se deduzir todas as despesas. Então, você pode levar isso para períodos subsequentes. As alíquotas elas serão nacionalmente uniformes, o que é muito bom, e isso traz uma vedação, né? Porque, a princípio, como uma forma de preservar a autonomia de municípios e estados, dar para eles a possibilidade de, depois de instituída o IBS, eles poderem alterar a alíquota que cabe a eles dentro do IBS. Né? Então, falando, não, você continua com seu pacto, né, com sua autonomia federativa preservada, porque dentro do IBS você pode aumentar ou diminuir a alíquota para fazer a sua política fiscal, sua política tributária. Mas aqui, no caso dos serviços financeiros, ela tem que ser nacionalmente uniforme. Então, isso veda uma alteração que seja específica de um município. Elas têm que ser proporcionais às respectivas alíquotas de referência.
Então, você tem a alíquota de referência numa proporção, vamos supor, em que 20 IBS, 10 é CBS, essa proporção tem que se manter na hora da definição da alíquota do serviço financeiro. Ela vai observar a regra de transição, então você vai ter uma redução paulatina dos débitos e ela vai aumentando também paulatinamente dos débitos dos regimes atuais, né, do imposto, no caso do ISS especificamente, e do PIS da COFINS. Elas vão ser fixadas de modo que a carga tributária nas operações de crédito das instituições financeiras bancárias seja mantida, forma a manter essa carga. E aqui não temos ainda o que é a carga, mas temos os critérios para se definir essa carga. Quando a gente olha para os critérios, eles pegam o PIS e COFINS. Então, eles analisam o que é que incide de PIS e COFINS sobre tarifas e comissões e sobre outras receitas. Então, aqui já tem uma questão que é só para chamar a atenção, que embora fale de manter a carga tributária nas operações de crédito, aqui a gente está separando tarifas e comissões de outras receitas. E se vocês vão ver que as outras receitas é que vão guiar o que é a carga tributária. Mas possivelmente também porque as operações de crédito serão, né, dentro dessa análise, o grosso realmente o que o maior faturamento das instituições bancárias. A gente vai apurar também o PIS/COFINS pago sobre essas outras receitas, né, achando uma proporção. Aqui é um grande desafio, na minha opinião, é levantar os valores de IPI, ICMS, ISS e PIS/COFINS que os bancos pagavam nas suas compras, ou seja, que os fornecedores dos bancos pagavam e que eram custo do banco na aquisição do serviço ou do produto, da mercadoria, né, e que eles não conseguiam recuperar isso como crédito, justamente por estar inserido num regime cumulativo. Então, eles vão também apurar esses valores proporcional às outras receitas, e aí vão ser fixadas as alíquotas do IBS e da CBS, de forma que os bancos passem a pagar IBS e CBS sobre as operações sujeitas ao regime específico, especialmente crédito, câmbio e outras operações com títulos e valores imobiliários que sejam próprias da atividade bancária, em valor equivalente ao que eles pagavam de PIS e COFINS sobre essas outras receitas, somado ao que suportavam a título dos tributos não recuperados como crédito. Então, esse é o grande desafio em relação à alíquota, é chegar ao que será isso. A gente vê que, obviamente, vai poder gerar, como a alíquota do serviço financeiro vai aplicar para a instituição bancária, mas para as outras também, que eventualmente não tem uma alíquota específica, isso pode, sim, majorar ou reduzir carga tributária de outros fornecedores de serviços financeiros, mas não é essa a garantia que existe na legislação, é só das instituições financeiras bancárias. E aí tem um problema, né? Porque pode haver também, em razão da eficiência na organização das suas atividades, um banco individualmente considerado que possa sofrer uma alteração da carga tributária, mas a análise aqui é uniforme, né, de uma maneira ampla. E os dados para se fazer essas pesquisas vão ser de 2022, essa análise, esse levantamento é de 2022 a 2023. Então, isso já deve estar, inclusive, avançado, porque isso deve vir no regulamento. Bom, agora falando também sobre uma disposição comum, que são os créditos sobre as aquisições. Os créditos sobre as aquisições, eles aqui são amplos, então os fornecedores de serviços financeiros poderão apropriar e utilizar créditos de IBS e CBS sobre as suas aquisições de bens e serviços, né? A apropriação e a utilização dos créditos vai seguir as regras gerais. A gente começa a ver também a necessidade de ter um sistema bem controlado, né, para se definir o que eventualmente é uma aquisição de um bem submetido a regime específico, que não vai gerar o crédito na forma do regime regular, e poderá eventualmente ou não, se tiver regra específica sobre isso. Então, a gente tem que ter um controle de entradas, né, das aquisições muito bem feito, e também vamos ver que vão precisar de um controle de saída, porque o banco vai conviver ali com o regime específico e com um regime geral. Estou imaginando aqui, né, para ilustrar um infográfico,
o que se adquire de bens e serviços ali, o débito do CBS do IBS e da CBS, são crédito para a instituição. E ali não vai, aí vai seguir regras gerais. Não vai haver direito ao crédito sobre bens de uso e consumo pessoal, nem sobre bens desonerados. O crédito fica condicionado à extinção do débito e à comprovação por documento fiscal idôneo. E para, eventualmente, o adquirente do serviço e do bem não ficar preso à extinção pelo fornecedor do bem e do serviço, ele pode utilizar, ou aquilo ali pode entrar no split payment, se tiver sido instituído, ou ele poderá, se já tiver sido instituído, pagar esse tributo em nome do fornecedor, e aí ele assegura o direito ao crédito. Tá? Só vai ser admitido o crédito sem que tenha ocorrido a extinção, caso não tenha sido implementado o split payment ou a sistemática de recolhimento pelo adquirente. E as aquisições de Simples Nacional vão admitir crédito, mas no valor equivalente a esses tributos CBS e IBS que são pagos no regime. Aqui também há um aspecto de neutralidade, que não vai haver benefício fiscal em se adquirir de empresas do Simples. A reforma parece, né, também direcionar todos os agentes econômicos, todos os agentes produtores a uma profissionalização dos seus serviços e, eventualmente, a uma adesão a um regime regular. Né? Pode ser que o Simples Nacional vai ter, né, algumas situações em que ele perde, porque ele não pode apurar crédito, então há uma tendência que haja aqui algum movimento também em relação a essas empresas. Quanto às obrigações acessórias, que ainda está muito embrionário na legislação complementar, a gente tem que elas serão fixadas pelo regulamento, mas que elas devem conter um conjunto mínimo de informações. E a gente consegue, dentro do capítulo dos regimes, do regime dos serviços financeiros, ver algo que já deve estar nessa obrigação acessória. Né? O crédito da aquisição de serviços financeiros ele vai ser apropriado com base nas informações prestadas pelos fornecedores. Então, a obrigação acessória vai ter que ter informações para fins de viabilizar a apuração do crédito, mas isso vai ser especificado no regulamento. As informações necessárias para a apuração da base de cálculo, creditamento e distribuição do produto da arrecadação do IBS para estados e municípios, também devem estar contidas na obrigação acessória. Aqui você vai ter, eventualmente, o código do município de destino, né, que já vai, eventualmente, dar informação também sobre o estado. E elas serão uniformes em todo o território nacional e poderão ser distintas das obrigações acessórias relativas ao regime regular, inclusive em relação à periodicidade. Os valores de CBS e IBS indicados na obrigação acessória constituem confissão de dívida. Então, essa também é uma regra importante, porque existe um entendimento simulado pelo STJ que não precisa haver o lançamento dos valores que estão constituídos em declarações que têm aptidão de confessar a dívida. Então, confessada a dívida sobre o valor devido de CBS e IBS, aquilo ali vai bastar para eventual cobrança por inscrição em dívida ativa e execução fiscal, se não for feito o pagamento no prazo de vencimento. E o regulamento poderá dispensar o documento fiscal eletrônico em prol dessa obrigação acessória específica. Então, é também um direcionamento para uma simplificação importante. Entrando agora nas operações de crédito, a gente tem uma abrangência definida lá no 182, inciso 1, né, que inclui a captação, repasse, adiantamento, empréstimo, financiamento, descontos de título, recuperação de créditos e prestação de garantias, mas exclui securitização, fatorização, liquidação antecipada de recebíveis de arranjos de pagamento, que contém também umas regras específicas. E aqui a gente tem aquilo que a gente traz como disposição comum, ela vai ser aqui dentro da seção específica da operação de crédito detalhada. Então, são as receitas da operação de crédito com as deduções das despesas financeiras com a captação de recursos, dos encargos financeiros reconhecidos como despesas referentes a instrumentos de dívida emitidos pela pessoa jurídica,
das perdas incorridas no recebimento do crédito, na cessão desses créditos e na concessão de descontos, desde que realizadas a valor de mercado, observadas as regras de dedutibilidade da legislação do imposto de renda. Então, a instituição, o banco, ele precisa perseguir o crédito dele, eventualmente judicializar, eventualmente protestar, né? Tem que ver quais são as regras, dependendo também do valor do crédito a receber, e apenas frustrada realmente a tentativa e né, a busca pelo adimplemento, ele pode reconhecer isso como perda e deduzir da base de cálculo. Tá? E se eventualmente isso vier a ser revertido, como a gente já falou, isso volta para a base de cálculo no momento em que ele recebe efetivamente esse crédito. Aqui também resolve, né, uma briga dos bancos que eu falei, né, em relação ao tema repetitivo que vai ser julgado pela STJ para o PIS e para a COFINS. Então isso aqui já traz também uma eficiência maior na tributação dos serviços financeiros. E as despesas com a contratação de terceiros intermediários, e são específicos, não são quaisquer terceiros intermediários, assessores de investimento, consultores de valores mobiliários e correspondentes registrados no Bacen. Então, essas despesas vão poder também ser deduzidas da base de cálculo. As receitas e despesas também com instrumentos financeiros derivativos também vão ser computadas na base de cálculo. Então, eventuais ganhos e perdas com esses instrumentos também vão ser computados na base de cálculo. Agora eu vou ilustrar para vocês essa grande questão da tributação da margem, como que nós estamos propondo de fazer isso com a nossa lei complementar, e que é algo inovador no mundo inteiro. Então vamos colocar uma parcela de um empréstimo em que você tem ali dentro dessa parcela do empréstimo dois componentes que podem ser divididos entre principal e juros, né? O principal e os juros que são pagos embutidos nessa parcela. Então, para compor, né, a base de cálculo, a gente vai ter as deduções, porque a gente vai. Primeiro, os juros são a receita bruta, em sentido amplo aqui, da instituição. Então, dentro desses juros, que são a receita em sentido amplo, você tem as deduções e sobra a margem, que é o spread. É aqui que se encontra a base de débito do IBS e da CBS. Tá? Então, eu acho que esse desenho ele ilustra muito bem onde está o débito, mas ele não ilustra ainda onde está o crédito que o tomador vai poder tomar. Porque, como eu trago aqui agora para vocês, há a possibilidade do tomador do serviço financeiro apurar créditos sobre o serviço financeiro que ele está consumindo. E aí, como que é feita essa apuração pelo regime de caixa, quer dizer, no pagamento de cada parcela? Então, você tem, novamente, eu vou trazendo o mesmo valor da parcela aqui, uma parte que ele está pagando dentro desse valor da parcela é de principal, e sobre esse principal, a gente calcula a Selic. E o que superar a Selic são consideradas as despesas financeiras que geram o direito ao crédito, é a base de cálculo do crédito do IBS e da CBS. Quando a gente faz né, essa vai ser uma regra que vai se aplicar sempre que houver crédito pelo tomador em serviços remunerados por margem. Nem todo serviço remunerado por margem vai gerar crédito para o tomador. Mas se ele gerar crédito, o tomador vai ter essa lógica que eu apresento aqui para vocês. É apenas aquilo que supera a Selic dentro dos juros que são pagos. Essa sistemática ela vai se aplicar aos serviços financeiros, né, como um todo, mas aqui dentro, agora eu quero fazer só um confronto entre o débito e o crédito. Quando eu trago as deduções, elas são inferiores ao que a Selic representa nesse esquema. Então, há um resíduo de cumulatividade, né, que é entendido como aceitável aqui dentro dessa sistemática, mas é justamente para não gerar outras distorções que seriam geradas caso se desse o crédito, por exemplo, sobre toda a margem, o que poderia gerar um crédito, às vezes, maior do que o próprio débito que está sendo pago. Então, a gente tem essa regra específica no Brasil que vai permitir a tomada de crédito nos serviços financeiros. Para dar um outro exemplo rapidamente aqui, numa operação de antecipação de recebível, a gente tem o valor de face do recebível, o valor do deságio, né, que está sendo oferecido para adiantar esse valor,
Então, tem um valor de aquisição desse recebível, e aí você aplica a curva de juros futuros da taxa DI, e você encontra a parcela do deságio que supera a curva, e ali vai ser a base de crédito do IBS e da CBS. Tá? Essa é a regra no caso de antecipação de recebíveis dentro das operações de crédito. A curva de juros futuros da DI ela reflete tanto a evolução da taxa Selic quanto outros custos financeiros implícitos ligados a fatores de risco e de tempo. Bom, avançando aqui para as operações de câmbio, a gente tem uma abrangência, né, mais simples, ela não tem nada na lei a não ser operações de câmbio, e a base de cálculo dela vai também seguir a lógica de receitas da operação de câmbio com as deduções, sendo as deduções despesas de câmbio, e a lei, eu coloco um asterisco nessa segunda, porque a lei traz também a possibilidade de despesas com assessores de investimento, consultores de valores mobiliários e correspondentes registrados no Bacen. Mas isso não é tipicamente uma despesa vinculada à operação de câmbio. Mas a lei traz, se eventualmente tiver uma situação que haja essa despesa, ela pode ser deduzida. As receitas elas incluem as variações monetárias em função da taxa de câmbio, e elas também vão ser impactadas a base de cálculo pelas receitas e despesas com os instrumentos financeiros derivativos, né, especificamente aqui de câmbio também. Bom, vamos ilustrar aqui então o que seria isso. O valor de venda da moeda estrangeira, o valor de aquisição da moeda estrangeira, você tem depois uma margem, um spread cambial, que é a remuneração do banco. Você tem as despesas de câmbio, que podem ser deduzidas. Então, você tem a base de débito do IBS e da CBS, que é o que sobra ali da margem, e não há crédito ao tomador na operação de câmbio. Só para fazer essa explicação, se na operação de câmbio a gente tiver tarifas e comissões que são pagas pelo tomador do serviço, ali vai haver a possibilidade de tomar crédito, tá? Então eu trago rapidamente aqui para vocês, né, que existem realmente operações que são remuneradas por tarifa e por comissão, tá? Mas já avançando aqui, vamos para as operações com títulos e valores mobiliários. Novamente, a gente tem aqui a base de cálculo funcionando como receitas. Aqui está escrito errado, pessoal, é receitas da operação com títulos e valores imobiliários. Peço desculpas que isso ficou equivocado, mas as deduções elas estão corretas, são despesas financeiras com captação de recursos, encargos financeiros reconhecidos como despesas referentes a instrumentos de dívida, né? Podemos pensar em debêntures, por exemplo, e outros instrumentos de dívida, perdas incorridas no recebimento desses créditos. Aqui também vai ter que seguir a valor de mercado, vai ter que seguir regras de dedutibilidade do imposto de renda e também eventual despesa com contratação de assessores de investimento, consultores de valores mobiliários e correspondentes registrados no Bacen. As receitas e despesas com instrumentos derivativos também vão ser computadas. Vamos pensar aqui numa operação que tem um valor de venda, um valor de aquisição e uma margem de spread, que é a remuneração dentro da operação com título e valor imobiliário. Admitidas as deduções, a gente tem a base de débito do IBS e da CBS e não há crédito ao tomador. Novamente, pela regra geral, tarifas e comissões, vai haver o crédito, mas é porque está fora da sistemática própria do regime específico, vai olhar para as regras gerais. Tá? Vamos avançar agora para as operações de leasing. Aqui nas operações de leasing, ela tem uma abrangência, né, que vai envolver qualquer operação de arrendamento mercantil, seja o leasing operacional ou financeiro. Embora não esteja previsto expressamente, por exemplo, o leaseback, que é aquele em que há a venda do bem com depois a realização de uma operação de leasing operacional, ela também vai se encaixar tanto, especialmente no momento do leasing operacional. Na venda vai aplicar eventualmente o regime regular, se for imóvel vai se aplicar o regime específico dos bens imóveis. A base de cálculo são as receitas no regime de caixa.
deduzidas proporcional à participação das receitas em operação que não gerem o direito ao crédito, e despesas financeiras com a captação de recursos, das despesas do arrendamento mercantil e das provisões para créditos de liquidação duvidosa. Novamente, aqui tem que observar a legislação de dedutibilidade do imposto de renda. Agora, sobre a alíquota especificamente, depois eu vou fazer um esquema na sequência para demonstrar como que essa proporção vai funcionar e por que essa proporção na dedução existe. Mas sobre a alíquota do leasing operacional, a gente tem aqui que ela vai seguir a regra aplicável à locação, no caso das parcelas do arrendamento mercantil. E aqui eu faço um asterisco nas regras aplicáveis à locação do bem, porque se for um bem imóvel, ok, a gente olha para as regras gerais. Se for um bem imóvel, a gente vai ter que olhar para o regime específico do bem imóvel, tá? Não é objeto aqui da nossa apresentação o regime específico do bem imóvel, que é uma outra complexidade, que é uma outra análise. Teremos, eventualmente, eventos sobre esse regime, mas fica aqui o alerta. E em relação à alienação, também vai ser a alíquota aplicável à venda do bem. Se for móvel, olha as regras gerais. Se for imóvel, olha as regras do regime específico dos bens móveis. O leasing operacional é aquele que se qualifica como o leasing realmente puro, né, em que você tem um interesse em uma máquina, por exemplo, não quer adquirir aquela máquina e faz um arrendamento para que essa máquina fique com você durante um determinado período, pagando ali uma contraprestação que se parece com um aluguel, e pode ser acertado ali que ao final você vai adquirir essa máquina, pode ser acertado algum valor já antecipadamente por essa aquisição, se ela vier a ser exercida, né? Então você tem ali uma mistura de locação com a possibilidade de aquisição. E já no leasing financeiro, a operação se assemelha muito a um financiamento. O leasing financeiro ele é muito visto, por exemplo, quando a gente adquire carros, nessa sistemática de leasing, em que dentro do contrato do leasing você já apresenta um valor residual garantido, que já é diluído nas parcelas, você já paga ele ao longo das parcelas, e quando você termina de pagar, o carro passa a ser seu já, né, dentro da sistemática. Ele já era seu, mas ele fica em garantia, né, da operação. Então, você tem aqui no leasing financeiro uma característica muito grande com um financiamento. E, por isso, as parcelas que são pagas no leasing financeiro, elas se submetem à alíquota dos serviços financeiros, não à alíquota regular do bem ou do regime de bens imóveis, mas à alíquota dos serviços financeiros, porque se entende que aqui tem um financiamento. E quanto ao valor residual garantido, se porventura ele vier a ser pago por ocasião do efetivo exercício da compra, né, no final ali da operação de leasing, aí vai se aplicar a alíquota do bem, se houver essa opção de compra ali no final. E aqui só para ilustrar, né, o que eu estou falando sobre a proporcionalização, a gente tem com contribuintes há uma equivalência da base de débito e crédito. Então, se houvesse possibilidade de deduzir da base de débitos do fornecedor alguma despesa, você estaria passando mais créditos do que você estaria gerando de débito a pagar na operação. Por isso, você tem que fazer a proporcionalização. Na operação com não contribuintes, como não há crédito sendo passado ao adquirente, ao tomador do serviço, vai ser admitidas as deduções proporcionais às receitas. Nos arranjos de pagamento, a gente tem uma sistemática também dentro do regime específico de serviços financeiros, e aqui vai compreender todas as operações do arranjo: credenciamento, captura, processamento e liquidação das transações de pagamento e demais bens e serviços fornecidos ao credenciado ou a outro destinatário do arranjo. A base de cálculo é o valor bruto da remuneração recebida diretamente do credenciado, acrescido das parcelas recebidas de outros participantes do arranjo e diminuído das parcelas pagas a este. Se houver outro destinatário que não seja o credenciado dentro do arranjo recebendo o serviço, essa regra também vai se aplicar, né? É o que ele recebe menos o que ele paga a outro participante desse arranjo de pagamento. Vamos tentar
ilustrar isso aqui de uma maneira gráfica. Então, você tem um instituidor do arranjo, que pode ser, por exemplo, o Visa, Mastercard, que estabelece fluxos normativos em que você vai ter o credenciado e os participantes do arranjo, pode ser quem faz a credenciação, o credenciador, o subcredenciado, o subcredenciador, entre outros participantes desse arranjo. O emissor também está dentro dos participantes. Então, você estabelece as regras normativas, o instituidor estabelece as regras pelas quais todos vão se comportar. O credenciado é o lojista que faz a venda de bens e serviços. O portador do meio de pagamento é quem está usando eventualmente um cartão de crédito para fazer uma aquisição. E aqui vai haver um fluxo financeiro, eu já estou fazendo um alerta, não confundam o fluxo financeiro que eu vou apresentar aqui com fatos geradores que vão ser apresentados no momento sequencial para a gente visualizar isso de uma maneira mais clara. Você tem um fluxo financeiro em que esse dinheiro vai para os participantes do arranjo, pode haver compensações entre eles, né, porque pode haver necessidade de distribuir dinheiro, compensar valores dentro dos participantes. Há um fluxo financeiro também remunerando o instituidor e há um fluxo financeiro também pagando ao credenciado justamente pelo bem e serviço que ele forneceu. Aqui vai haver uma retenção da taxa de desconto e eventual de outros valores que o credenciado tenha que pagar, né, e ele recebe aquele valor já líquido desses pagamentos que são feitos. Então, esse aqui é um fluxo financeiro. Mas vamos ver, então, sobre fatos geradores para a gente identificar, né, como que vai funcionar. Então, o instituidor, aqui estão as partes. Quem fornece serviços de arranjo de pagamento são os participantes ao credenciado, e o credenciado faz pagamentos aos participantes, né? E o instituidor ao credenciado, e o credenciado faz pagamentos ao instituidor. Isso não acontece dessa forma direta, como eu mostrei no fluxo anterior, mas essa é a representação das operações que são realizadas. E o portador do meio de pagamento, ele não é um tomador de serviço de arranjo de pagamento. Ele, na verdade, ele está recebendo bens e serviços no regime regular e está pagando por isso também ao credenciado, apesar do fluxo financeiro passar pelos participantes. Então, a gente tem aqui, na ponta de baixo, credenciado e portador do meio de pagamento, uma operação de venda de bens e serviços no regime regular, ou eventualmente, né, se tiver alguma questão, um regime específico, né? E o que importa para os arranjos de pagamento são essas operações aqui, em que os fatos geradores de fornecimento do serviço de arranjo são feitos. Tá? Então, aqui que a gente tem a visualização realmente dos fatos geradores. Peraí que eu estou voltando aqui sem querer, gente. Eu estava apertando para frente, na verdade eu não estava vendo meu teclado. Bom, a gente também tem uma situação de liquidação antecipada de recebíveis do arranjo de pagamento, em que você vai ter a base de cálculo um pouco diferente, em que vai ser o valor do desconto com algumas deduções, né? Dedução da curva de juros futura da taxa DI, perdas incorridas no recebimento do crédito, valor das respectivas perdas. Aqui nas perdas incorridas no recebimento de créditos, tem a regra do valor a mercado, mas não há uma alusão às regras de dedutibilidade do imposto de renda, tá? O que pode facilitar essa dedução, né? O valor também das respectivas perdas em períodos subsequentes, quando não puderem ser deduzidas no período de apuração. Aqui é aquela mesma regra carry forward que eu falei anteriormente, que a gente pode levar para períodos subsequentes eventual valor que não foi deduzido por não haver base tributável naquele período. E também poderá se aplicar aos fundos, aos FDICs e outros fundos de investimento que não se enquadrarem como entidade de investimento. Lembrando que para se enquadrar como entidade de investimento, você tem que preencher ali requisitos basicamente de profissionalização do seu fundo e que realizem liquidação antecipada de recebíveis. Isso, inclusive, vai ser uma regra que vai incluir o fundo, vai obrigar o fundo a ser contribuinte no regime regular, quando ele quando ele fizer a liquidação antecipada de recebíveis e não se enquadrar como entidade de investimento. Bom, vamos ver aqui o valor do crédito do arranjo, para ver como que vai funcionar, inclusive eventual crédito. A gente
aqui a gente tem o valor do crédito no arranjo, o desconto que é oferecido na liquidação antecipada, o valor de liquidação do crédito, a curva de juros futuros da taxa DI, e o crédito ao tomador, ele vai aparecer aqui, ó, nessa diferença, na parcela de desconto que supera a curva. E aqui a gente tem uma peculiaridade que a base de débitos, ela só é percebida depois de algumas deduções, considerando que a curva de juros futuros da taxa DI também é deduzida. Então, você vai ter aqui uma possibilidade de ter uma base de débito que é um pouco inferior à base de crédito. E aí a gente avança para os serviços financeiros de gestão e administração de recursos. Aqui vai ser bem simples, eu estou chegando aqui já na etapa final. A gente tem uma abrangência, né, gestão e administração de recursos, inclusive fundos de investimento. São poucos artigos que se apresentam. Basicamente, o fundo que for contribuinte no regime regular, ele pode aproveitar créditos sobre as aquisições de bens e serviços, mas a princípio o fundo não é. Ele não aproveita crédito e não passa crédito. Não existe essa operação. Mas quando que ele vai ser contribuinte no regime regular? Né? Que aí ele vai poder tomar o crédito. Passar, ainda assim, no serviço específico, não. Quando eles liquidem antecipadamente recebíveis. Eu havia antecipado isso, nos termos do artigo 193 e 219. A obrigação acessória, né, ela poderá ser dispensada caso haja convênio com o comitê gestor ou com os órgãos da administração pública para ter acesso a tais informações. Né? Mas, a princípio, ela precisa apresentar todas as informações, cotista, informação sobre cada cotista, distribuidor por conta e ordem, depositário central, mas como essas informações eventualmente podem ser obtidas de outras formas, pode ser que elas sejam dispensadas. E aqui entrando já na fase final, importação e exportação, né, a importação ela vai ter uma incidência pela mesma alíquota que é tributado o serviço financeiro importado, né, no Brasil. A sujeição passiva não vai estar submetida àquela regra de ter uma regularidade de operações. Na verdade, o importador, ainda que ele faça uma importação, ele vai ser o sujeito passivo. A base de cálculo ela é a receita com a aplicação de um fator de redução para reduzir, que vai ser uma margem presumida que vai ser prevista em regulamento. Essa margem presumida vai buscar espelhar o que se admite de dedução na operação interna. Tá? Os critérios ainda virão pelo regulamento. E vai haver a alíquota zero quando o importador seja contribuinte no regime regular com direito à apropriação dos créditos naquele serviço. Então, nesse caso, vai ser aplicada a alíquota zero e não serão apropriados créditos. Na exportação também não tem muita novidade, a gente tem a imunidade, né, não paga IBS e CBS na exportação. Você tem que reverter as deduções eventualmente feitas proporcionalmente às receitas de exportação e tem uma regra antilesiva para evitar que uma controlada, uma filial no exterior, adquira serviços financeiros do Brasil, mas que o controlador de fato seja residente ou domiciliado no país e não seja contribuinte no regime regular. Porque se ele for contribuinte, aí essa regra não vai se aplicar. Também, só para finalizar, lá na lei complementar existe também uma inaplicabilidade quando a gente estiver falando de mercados de capitais, que a aplicabilidade dessa regra antilesiva no caso de mercados de capitais e serviços correlatos estarão submetidas à necessidade de haver a declaração desse controle nas obrigações próprias. E aí, entrando em perspectivas para o setor financeiro, né, e aqui já agradecendo, eu passei 6 minutos do meu tempo, a gente vai ter tributação explícita da margem, a gente vai ter créditos de IBS e CBS sobre insumos e despesas, um avanço muito grande. Vai aumentar um pouco a complexidade operacional, porque vai ser necessário criar novos controles. Os bancos, por exemplo, eles estarão submetidos à necessidade de verificar o que das suas receitas são provenientes de serviços remunerados por margem. Isso vai ter que estar bem parametrizado para não sofrer qualquer dificuldade de tributação no regime específico financeiro, porque ele vai
ter receitas sendo tributadas no regime específico financeiro, ele vai ter receitas sendo tributadas no regime regular, ele vai ter créditos sendo tomados no regime regular sobre as aquisições e aquisições de bens e serviços. Vai ter um impacto também nas operações internacionais, vai ter essa regra Angelisão que vai vedar que algum planejamento abusivo seja feito com a pretensão de escapar aí da tributação interna. Obviamente, a gente vai ter uma pressão sobre modelos de negócio com a possibilidade de reorganização, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje para todos. Eu agradeço desde já a presença, né, de todos. Esse nosso webinar ficará disponível no YouTube para quem quiser revê-lo. A gente está à disposição também para esclarecer dúvidas, para conversar sobre qualquer assunto. Lembrando novamente do convite que eu havia feito para participar das nossas redes, no LinkedIn, para participar no Instagram também, e já convidando vocês para o nosso próximo evento sobre reforma tributária, que vai falar sobre seguros e acontecerá no mês que vem, tá bom? A gente vai divulgar ainda a data com mais detalhes. Queria agradecer a todos e desejar um bom dia.